Boa noite, amigo. Nesse primeiro programa de 2021, que eu espero que seja um ano bem melhor do que 2020, nós recebemos com muito prazer um pernambucano que faz muito sucesso em Brasília, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Ô Luiz Fernando, por que é que você não está cuidando dos ônibus como seu pai e foi para Brasília? Por que é que você decidiu ir para Brasília? Obrigado pelo convite, João. Prazer enorme estar aqui com você. Lhe digo, na verdade, eu nunca quis ser servidor público originalmente, mas eu sempre gostei muito de política. E fiz um concurso para o Senado lá atrás, em 2001, né, e quando fui nomeado, fui lá para ver o que aquilo ia render e acabei me apaixonando pelo serviço público e pelo Senado em particular, né, até que acabei, 7 anos atrás, tornando-me secretário-geral da mesa, naquela função ali de cochichar ao ouvido do presidente. Porque é que toda reunião a gente lhe vê lá atrás, conversando, trocando fofoca com o presidente. Na verdade, o presidente do Senado, ele não tem a obrigação de conhecer o regimento, né? Ele é um articulador político, né? Ele é um representante popular, mas ele pode ser médico, ele pode ser engenheiro, ele pode ter N informações e não tem necessariamente o conhecimento técnico de como fazer o processo legislativo. Então, o trabalho do secretário-geral, em qualquer parlamento do mundo, é municiar o presidente da informação técnica, né? Então, olha, presidente, isso aqui nós temos esse caminho ou aquele caminho, a votação tem que ser, nesse caso, secreta, por maioria absoluta, ou não é? E aí o presidente vai tomar as decisões dele e vai conduzir a sessão. Mas ele precisa dessas informações, né? Sim, sim. Em qualquer parlamento do mundo sempre há, né? Lógico, a figura do secretário-geral pode mudar, né, se ele fica sentado em pé, ao lado do presidente ou atrás, mas sempre haverá uma figura como essa em qualquer parlamento. Além dessas conversinhas com o presidente das reuniões, o que é que você fazia nos bastidores? Bom, vamos lá. Como secretário-geral da mesa, você chefia toda uma estrutura de 300 servidores responsável pela área legislativa da casa. Então, taquigrafia, diário oficial do Senado, as comissões, como a CCJ, a Comissão de Assuntos Econômicos, né, a Comissão de Relações Exteriores, tudo isso tem uma equipe que funciona por trás para fazer aquela coisa funcionar. E o secretário-geral da mesa é o diretor responsável por esse funcionamento. Além de todo um trabalho de articulação, né, que muitas vezes é delegado pelo próprio presidente. Né, o presidente diz, Bandeira, vamos fazer a pauta, né, temos tal matéria para pautar, precisamos encontrar um relator para essa matéria, né, e isso muitas vezes é feito em parceria, né, com o secretário-geral, que é o responsável por fazer aquilo acontecer. Quem é que decide quem será o relator? A decisão é sempre do presidente, mas muitas vezes a gente municia ele das informações necessárias. Por exemplo, ele tem um compromisso de distribuir as relatorias proporcionalmente entre os partidos, conforme o tamanho de cada partido, né? E, naturalmente, alguém tem que controlar isso, alguém tem que... E também ver os temas conforme o interesse de cada senador, conforme o interesse de cada bancada. Então, o trabalho do secretário-geral é municiar o presidente de informação, ajudá-lo a decidir. E, claro, acaba sendo uma posição de algum grau de influência, porque você está ali do lado, né, das autoridades mais importantes, né, da República. Olha, eu tive um senador amigo, quer dizer que não é um desses três aí, é um que já foi. Ele dizia que uma coisa muito boa no Senado era as viagens internacionais. O Senado recebe muitos convites para viagens internacionais. Quem é que decide quem vai e quem não vai? Bom, geralmente tem 2 tipos de viagem. As viagens que vão pela Comissão de Relações Exteriores, nesse caso é o presidente das Relações Exteriores que faz as indicações, né, ou o próprio presidente do Senado, né, que pode fazer uma indicação de algum senador para representar o Brasil num fórum, por exemplo, em Genebra, da União Interparlamentar, ou no fórum da ONU, que tem o encontro dos presidentes da República, né, mas também tem os encontros dos parlamentares, né? Então, geralmente, quem faz essas designações são o presidente do Senado ou o presidente da Comissão de Relações Exteriores. E aí ele é que decide, né? Isso, geralmente compartilhando com o plenário, mas é uma decisão dele, sim. Ô, Luiz Fernando, me diga uma coisa, e aquela comissão que decide se um embaixador assume ou não assume? Agora foi brigar com a senadora e não conseguiu. Que comissão é aquela? É a Comissão de Relações Exteriores. Todas as autoridades que passam pela aprovação do Senado, eles são sabatinados previamente numa comissão e depois votados em plenário, votação secreta.
Se for embaixador, é na Comissão de Relações Exteriores. Se for um ministro do Tribunal Superior, ou mesmo Supremo Tribunal Federal, ou um membro do Conselho Nacional de Justiça, ele passa pela CCJ. Se for alguém para ir para o Banco Central, passará pela Comissão de Assuntos Econômicos. Depois, independente da comissão, todos têm que ser aprovados no plenário, e foi lá onde ocorreu essa rejeição, justamente, que você se refere. Agora tem, por exemplo, um diretor da Anvisa tem que ser aprovado no Senado, né? Sim, primeiro ele vai ser sabatinado na Comissão de Assuntos Sociais, que cuida da parte de saúde, e depois vota no plenário. Olha, o presidente do Senado também é presidente do Congresso. E você comandava a mesa do Congresso? Como o secretário-geral, ele é, na verdade, o assessor principal, né, do presidente. Então, a gente acompanha o presidente em todas as sessões que ele preside. Então, sim, o secretário-geral da mesa do Senado acaba sendo também o secretário-geral do Congresso, que é aquela reunião que junta uns 600 parlamentares, né, todos os deputados com os 81 senadores. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Luiz Fernando Bandeira de Mello, que é o secretário-geral do Senado. Luiz Fernando Bandeira de Mello, fala desse livro que está sendo lançado esta semana. Por Trás da Mesa, ele conta 60 anos de história do Senado Federal. Tem até o subtítulo da Mudança para Brasília, a primeira votação remota da história. Que não sei se seus ouvintes conhecem essa história, João, mas é interessante saber, o Brasil, e particularmente o Senado brasileiro, foi o primeiro parlamento do mundo a conseguir deliberar durante a pandemia. Assim que surgiu o isolamento social na pandemia do coronavírus, todos os parlamentos fecharam, porque era a típica aglomeração, né? Muita gente reunida num plenário. E o Senado, muita gente do grupo de risco, né? Pois é, exatamente, com idade um pouco mais avançada. Então, o Senado tinha um protótipo de funcionamento à distância, desenvolvido na época da greve dos caminhoneiros, mas naquela época pensávamos em ter 1 ou 2 senadores que não pudessem chegar a Brasília. E quando surgiu a necessidade do plenário inteiro ficar remoto, né, em suas casas, em 7 dias corridos foi montada toda a estrutura que permitiu ao Senado funcionar preparamos um guia de transferência e tecnologia em 4 idiomas, com 2 vídeos tutoriais também dublados em 4 idiomas, que foram usados por 3.500 parlamentos no mundo inteiro, nos 5 continentes, né, parlamentos nacionais e subnacionais, evidentemente, né, para poder não parar o funcionamento parlamentar. Imagine o que estaria sendo o Brasil hoje se não tivéssemos aprovado o auxílio emergencial, se não tivéssemos aprovado, né, o estado de calamidade pública e o estado tivesse congelado, paralisado. Né? E está funcionando direitinho? Graças a Deus, sim. Eu lhe diria, não é o ideal. O ideal, o parlamento nasceu para funcionar no contato pessoal. Mas é uma ferramenta importante para que o parlamento possa continuar a funcionar num momento terrível como foi esse, né, da pandemia do coronavírus. Vamos deixar o Senado de lado, porque você foi nomeado agora para um dos cargos mais importantes da República. Vai ser membro do Conselho Nacional de Justiça. Como é que você recebeu essa indicação? Foi muito honrosa, né? O Senado possui uma vaga no Conselho Nacional de Justiça, né, uma representação nesse conselho, e eu acabei sendo designado para ela a partir do mês que vem, fevereiro. E vai deixar o Senado? Vou ter que deixar o Senado porque é incompatível. Com lágrimas nos olhos? Com toda certeza. Acredito até que sentirei bastante falta do agito, né, das sessões plenárias do Senado. Mas a missão é uma missão nobilíssima e vou também com gás para fazer essa nova missão, porque agora o foco é o controle do Poder Judiciário. Como torná-lo mais transparente, mais eficiente, né, mais rápido, sobretudo, né, que o cidadão tenha acesso a ele de uma forma mais barata, né, e que, sobretudo, ele entregue ao cidadão o que se espera do Poder Judiciário. E quem sabe essa experiência do funcionamento remoto do Senado não nos sirva para ajudar o Judiciário também, né, a simplificar uma série de seus ritos e o acesso da população a ele. E como é formado esse conselho? São 15 membros. Desses 15 membros, 6 são externos à magistratura, 2 do Congresso, dos quais eu seria um deles, 2 do Ministério Público, 2 da OAB, né, e os demais são integrantes da própria magistratura, de diferentes tribunais, né, e a função é, por um lado, o planejamento do Judiciário, como
unificar procedimentos, como fazer com que ele funcione de uma forma mais transparente. Todos os cartórios, por exemplo, são fiscalizados, né, pelo CNJ, né, mas também a atividade correicional, disciplinar, né, quando temos problemas. O conselho é que pune, né? Sim, se algum sim. magistrado se comportar mal. Quando nós temos um juiz ou um desembargador, né, que extrapola, que abusa de suas prerrogativas, né, então necessariamente o Conselho Nacional de Justiça vai se debruçar sobre aquele caso, né, para eventualmente aplicar as punições que são devidas. Agora mesmo está agarrado com aquele desembargador de São Paulo que agrediu um guarda municipal porque estava sem máscara, né? Exatamente. Aquele caso lá foi objeto já de uma punição exemplar por parte da Corregedoria do CNJ, e como aquele tem uma série de outros casos, né? É importante lembrar que o membro do judiciário é um servidor público, antes de tudo. Ele não é Deus nem semideus. E a ideia do CNJ é justamente fazer com que o judiciário funcione como nós esperemos, a sociedade espera que ele funcione. É um servidor público, sem dúvida nenhuma, com prerrogativas, porque tem que tê-la, né, para poder julgar com isenção, com tranquilidade, mas ele não está acima da lei. Agora, para você é um baita desafio, né? Sem dúvida. Digamos que é a primeira vez que vou ocupar um cargo no Poder Judiciário. O CNJ é um órgão integrante do Poder Judiciário. Eu tive passagem já pelo Poder Executivo, fui no Ministério da Previdência com o ministro Garibaldi Alves, trabalhei no Legislativo, estive até agora há pouco no Conselho Nacional do Ministério Público também, e agora, né, no Conselho Nacional de Justiça, né, temos uma nova missão pela frente. E quem é que preside? É o presidente do Supremo, né? Presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, né, que deve dar-me posse e, na sequência, tocar os meus próximos 2 anos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o mais novo membro do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fernando Bandeira de Mello. Você tem uma responsabilidade muito grande, que é com o seu nome, né? Que é o mesmo de um empresário aí, conhecido pela sua competência no setor do transporte de passageiros aqui do Recife, né? Bandeira de Mello também. Bandeira de Mello teve até um presidente do Flamengo, né? Sim, sim. A família tem uma ramificação em Pernambuco, né? Meu pai, que você bem lembrou, Lorival Bandeira foi o fundador da empresa, meu avô. Mas tem também uma ramificação no sudeste do país, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é onde está o pessoal rico, viu, João Alberto? O rico, né? Aqui estão os pobres, tá aqui certo. Aqui está o resto do pessoal, e quem não deu para nada virou servidor público, feito eu. Olha, como é que no Senado essa pandemia atuou? Olha, num primeiro momento, o Senado buscou para conseguir funcionar, né? O lema nosso era: o parlamento não pode parar. Porque imagine só como seria o país se você tivesse somente o Poder Executivo comandando, sem que o Legislativo pudesse ter seu papel de fiscalização e de aprovação das leis. Vou dar um exemplo só, João. O auxílio emergencial, originalmente proposto, era de R$200. Foi o parlamento que aumentou ele para R$600. Foi o parlamento que aprovou uma emenda à Constituição, né, com o orçamento de guerra, para permitir que se flexibilizasse uma série de regras orçamentárias, permitir que o governo estourasse o teto de gastos para pagar o auxílio emergencial. Nós estaríamos numa situação muito mais difícil se o parlamento não funcionasse. Mas tínhamos uma preocupação também de que as pessoas tivessem saúde no trabalho. Tínhamos, por exemplo, uma testagem periódica de coronavírus. Eu mesmo já fiz 18 testes de coronavírus. Só? 18. Tudo negativo? Não, eu tive já o corona lá em maio de 2020. O presidente Davi teve logo no início, em 18 de março ele pegou, 2 meses depois eu peguei, e a minha foi assintomática, graças a Deus. Eu só descobri porque tive a testagem periódica e que impediu, aliás, que eu contaminasse qualquer outra pessoa. Todos os demais colegas foram testados na sequência e ninguém pegou, graças a Deus. Mas a preocupação maior era poder tocar as atividades sem contaminar os senadores, que são grupo de risco. E vai se vacinar? Com toda certeza. Primeira vacina que chegar, que eu puder tomar. Porque tem esse negócio da China, a vacina é da China, até a da China. Se a vacina for aprovada pelas autoridades sanitárias, quer dizer que ela foi testada, né, e que ela é segura. Eu tomarei a vacina que for aprovada, sem preconceitos de origem. Olha, nesse seu trabalho atual, que você vai deixar agora,
muda muito esse tal de regimento, porque o Brasil, o advogado tem que estar estudando todo dia, porque muda todo dia. Esse regimento muda também? O regimento que nós temos hoje no Senado, ele é vigente desde 1970. É claro que ele teve adaptações pontuais e tem uma grande reforma agora, que o senador Antônio Anastasia, vice-presidente, está capitaneando, né? Mas o essencial do regimento não é nem mesmo o que está escrito em suas normas. O presidente Renan Calheiros costumava dizer que o regimento é um acordo de cavalheiros para quando os cavalheiros não têm acordo. E é mais ou menos por aí, né? Quando os senadores estão numa situação tal, beligerante, que não conseguem chegar num consenso, valem as regras do livrinho, né? Valem as regras do regimento. Quando, no entanto, é possível chegar num entendimento, né, num acordo entre os diferentes partidos políticos, muitas vezes ele vem a ser flexibilizado, e isso é da dinâmica do parlamento. O importante é que a maioria possa se expressar, né, e possa, garantindo o direito de minoria, né, deliberar, garantindo o direito de minoria, é importante que a maioria possa se expressar, né, e assim conduzir os desígnios do país. Ô, Luiz Fernando, quando é que um assunto é discutido no Senado, na Câmara ou no Congresso? Quando é que o Congresso entra nisso? A maior parte dos assuntos no país são discutidos separadamente entre deputados, né, geralmente primeiro os deputados e depois os senadores, que é uma casa revisora primordialmente. As duas casas se juntam quando a matéria é orçamentária, quando é para discutir em que o governo vai gastar o dinheiro dos nossos tributos. Então, esse tipo de discussão é feita, né, sempre deputados e senadores reunidos, seja na CMO, que é uma comissão mista de orçamentos, seja depois no plenário do Congresso. E tem depois mais outras duas ocasiões que eles se reúnem. É para dar posse ao presidente da República, né, que também é uma sessão conjunta dos deputados e senadores, e também para discutir os vetos presidenciais. Depois que uma lei é aprovada, vai ao presidente da República, o presidente veta um pedaço da lei, ela volta para que o Congresso Nacional, em sessão conjunta, delibere sobre isso. E por que assim? Para evitar que haja pressão do Executivo sobre uma das casas isoladamente. Então, as duas casas juntas deliberam, uma depois da outra, para não dar tempo, né, de eventualmente o Executivo abortar, né, um movimento de derrubada de veto. As reuniões do Congresso são na Câmara, que é a maior. Exatamente, no plenário da Câmara dos Deputados. E são tomadas, é realizado, por exemplo, nesse ano nós tivemos quantas reuniões do Congresso? Muitas? Geralmente elas ocorrem pelo menos uma vez por mês, mas há momentos em que elas podem ocorrer várias, né, quando tem dificuldade de aprovação de uma legislação orçamentária, por exemplo. Este ano, por conta da pandemia, foram necessárias muitas reuniões para votar créditos especiais e extraordinários para o Ministério da Saúde. No total, salvo engano, foram feitas 15 reuniões ao longo de 2020 do Congresso Nacional. Nós queremos agradecer a Luiz Fernando Madeireiro, dar os parabéns pelo trabalho que ele realizou e com certeza vai fazer no Conselho Nacional de Justiça, né, porque a eficiência é uma marca da carreira dele, que realmente desde que foi para Brasília. Agora nós não vamos mais ver ele na reunião do Congresso, mas porque a reunião do Conselho não são muito mostradas, mas com certeza ele está ocupando uma função muito importante e é um representante de Pernambuco. Um forte abraço, um feliz ano novo que está começando e até o próximo sábado, se Deus quiser.